A coerência textual é a relação que se estabelece entre as partes do texto, criando uma unidade de sentido. Tanto a coerência quanto a coesão são dois critérios de avaliação dos textos em qualquer concurso, em qualquer vestibular e também no Enem. Se eu quero ter o meu texto bem avaliado, é preciso que eu esteja atento à coesão e à coerência. A coerência tem a ver com o sentido do texto. É importante que eu coloque ali nele, escolha palavras, organize bem os meus parágrafos para que o resultado dessa organização seja um todo que faça sentido e seja coerente. Tecer um texto. O trabalho de produzir um texto é semelhante a de um tecelão. Eu devo costurar as minhas ideias, organizá-las, para que no final eu tenha um todo que faça sentido. Nesse trabalho, há 4 elementos que nos auxiliam bastante. O primeiro deles é a continuidade. Ao longo de um texto coerente, ocorrem repetições, retomadas de elementos. Essa retomada é feita pelos mecanismos de coesão. Então, ao finalizar o seu texto, observe-o em relação à questão da continuidade, ou seja, o que isso quer dizer? Será que eu empreguei adequadamente os mecanismos de coesão no meu texto? Será que eu usei expressões sinônimas para evitar repetir palavras nele? Será que eu articulei bem um parágrafo ao outro? Então, este é o primeiro fator ao qual nós devemos estar atentos. O segundo é a progressão. Num texto coerente, o conteúdo deve progredir, ou seja, devemos sempre acrescentar novas informações ao que já foi dito. Ao terminar o meu texto, eu devo checar se a cada parágrafo que eu escrevi, eu acrescentei informações novas. Ou seja, se o meu texto está levando novos conhecimentos a cada parágrafo. A progressão evita que nós tenhamos textos repetitivos, textos em que um parágrafo repete a ideia do anterior com palavras diferentes. Esta é uma falha que prejudica bastante na hora que tivermos os nossos textos sendo corrigidos. Os outros 2 fatores são a não contradição. Num texto coerente não devem surgir elementos que contradigam aquilo que já foi expresso. É a coerência em si. Se eu estou iniciando o meu texto defendendo a redução da maioridade penal, por exemplo, eu não posso concluí-lo com um posicionamento contrário a este. Eu estarei sendo incoerente. Ou eu não posso usar argumentos que não sejam relacionados a esse meu posicionamento. Então, é muito importante que, ao final, eu tenha um texto em que haja uma relação entre todas as informações colocadas ali, né? Então, este é o último fator a se observar, a relação. Terminado o texto, cheque se os elementos de coesão forem empregados, se este texto progride, se não há incoerências e se o todo forma uma unidade. A coerência é essencial para o seu texto e, ao praticá-lo, esteja atento a isso.